Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre o governo de Geisel, o presidente da ditadura militar. Inclusive temos alguns vídeos sobre esse assunto aqui, se você quiser conferir. O Geisel nasceu no Rio Grande do Sul e ele era filho de um protestante luterano. Ele foi escolhido pelas suas habilidades administrativas, mas também pelo fato de ser irmão de Orlando Geisel. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir e deixar um comentário. O Geisel foi escolhido pelo Colégio Militar e, na época, o voto direto só era possível apenas para deputados federais, estaduais e vereadores, algo que estava previsto na Constituição. Então, para presidente, era apenas um pequeno grupo que fazia a votação. O Geisel vai tomar posse no dia 15 de março de 1974. O governo de Geisel foi marcado pela abertura política, ou seja, a ideia era sair aos poucos do poder. Então, isso foi feito de maneira lenta e segura para os militares. Havia também uma pressão da linha dura que ainda tinha muita relevância no período. Então eles foram aos poucos tendo alguns avanços e recuos. A oposição também começou a dar sinais de independência e isso preocupava muito os militares. A guerrilha, que teve muita atuação, ela já não existia mais, só que mesmo assim os militares entendiam que existiam ainda pessoas das quais eram consideradas subversivos. Foi nessa época que o jornalista, o diretor da TV Cultura, o Vladimir Herzog, foi chamado para comparecer em um dos órgãos do governo, o DOI-CODE, para prestar esclarecimentos, porque ele tinha sido acusado de ter ligações com o PCB, o Partido Comunista do Brasil. Ele foi encontrado morto e, na época, os militares alegaram que ele tinha cometido suicídio. Existem até fotos desse período, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. O fato é que os militares não assumiram a culpa, houve uma grande comoção, inclusive no velório, obviamente, e a OAB se posicionou para apoiar a viúva, para que ela pudesse, ter argumentos e culpar o Estado pelo crime do seu esposo. Aconteceu também a mesma coisa com um metalúrgico chamado Manuel Fiel. Ele também teve as mesmas condições, foi encontrado, e os militares deram a mesma versão, que ele também teria cometido o suicídio. Aconteceu também um evento em 1977 de um policial militar, por ordem de Coronel Erasmo Dias, invadiu a Universidade Católica, a PUC. Então lá estavam concentrados alguns estudantes que estavam reunidos para tratar da situação da UNE, que estava em ilegalidade na época. A UNE, ela fazia duras oposições ao regime militar. Então, nesse dia, aconteceu espancamentos, lançamentos de bombas e 5 jovens ficaram feridos. Isso trouxe muita comoção também. O presidente Geisel iniciou o pacote de abril, que foram uma série de medidas, e uma delas foi a Lei Falcão, que permitia que os políticos eles se apresentassem na televisão, mas apenas com o seu nome e o seu partido. Isso prejudicou a oposição, porque nada diferenciava os candidatos da Arena, os políticos do Arena e da oposição. Mesmo assim, a oposição venceu as eleições para prefeito e conquistou a maioria nas câmaras municipais. O governo Geisel baixou vários decretos e um deles foi o do senador biônico. Dizem que esse nome foi por conta de um filme, mas na verdade era uma manobra para impedir que o MDB fosse maioria no Senado. O mandato de presidente também teve uma mudança, que eram 5, passou nessa época a ser de 6 anos. Nesse período, o governo se reuniu com alguns setores também, líderes do MDB, a BNI e a CNBB. O objetivo eles queriam revogar o AI-5 e com isso o governo não poderia mais cassar os mandatos, e nem mandar mais fechar o Congresso. O AI-5 foi um dos atos institucionais mais duros da época. A política econômica foi prejudicada por conta da guerra de Yom Kippur, que foi promovida entre Israel e os Estados Árabes. Então, eles fizeram vários embargos e isso prejudicou o Brasil, porque o Brasil dependia muito de capital estrangeiro. Então, o governo lançou o Plano de Desenvolvimento 2. Aconteceu também diversos movimentos sociais, porque
o governo, na verdade, ele reprimiu muitos dos líderes sindicalistas, mas a ideia sindicalista ainda acontecia. Então, estavam surgindo novas lideranças. Então, essa movimentação dos sindicatos, ela foi extremamente participante. Os sindicatos, eles tinham muita atuação nesse finalzinho de regime militar, como é o caso da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores Agrícolas, que foi uma classe trabalhadora que era representada, né, os trabalhadores sendo representados pelos sindicatos, que eram chamados de colarinho branco, como, por exemplo, os médicos e sanitaristas. Fato é que os sindicatos, eles começam a surgir fazendo diversas reivindicações para supostamente representar os trabalhadores. Então, eles começam a ter muita atuação, como, por exemplo, as empresas que ficavam no ABC. Existiam muitas fábricas naquela região e, na época, tinham mais ou menos cerca de 125 mil trabalhadores. Então, era muita gente. Os sindicatos começaram a ter uma articulação ali naquela região. Para piorar tudo, a tensão aumentou quando o governo assumiu que tinha manipulado os índices de inflação. Isso fez com que os ânimos se aumentassem, né? Então, os sindicalistas começam a fazer reivindicações, fazer greves, pedir correções de salários e outras coisas. Surge daí um nome importante, Luiz Inácio Lula da Silva. E essas greves, elas tinham muita repercussão, porque, de certa forma, tudo que acontecia aqui em São Paulo acabava se espalhando para os outros estados. Então, o governo de Geisel vai chegando ao final e, em sequência, nós temos o Figueiredo, mas esse assunto é para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo.